Olá! Como vai? O apoio ao desenvolvimento tecnológico é uma das mais importantes atividades do Centro Brasileiro da Construção em Aço. É pensando na formação acadêmica que o CBCA apresenta e disponibiliza esta série de videoaulas sobre os principais aspectos das construções em aço. Na aula de hoje, vamos falar sobre a segurança contra incêndio em edificações. O objetivo é minimizar o risco à vida das pessoas que estão expostas a um incêndio. Mas você sabe como deve ser um edifício para ser seguro contra incêndio? Acho que é essencial, que tenha várias rotas de fuga. Precisa que as pessoas consigam sair do prédio rapidamente e os equipamentos básicos para apagar um incêndio, né? Tem que ter saída de incêndio, de fácil acesso, coisas assim. Mas em relação à estrutura, eu acho que tem que resistir por um certo tempo a um grande calor. A segurança de um edifício deve estar prevista na concepção do projeto. Sua arquitetura precisa levar em conta diversas medidas de proteção, como saídas de emergência, compartimentação, especificação de materiais de acabamento e facilidade para acesso do corpo de bombeiros. Outra finalidade de segurança contra incêndio em edificações é reduzir as perdas patrimoniais. Os parâmetros mínimos de segurança são estipulados em códigos e normas e devem ser atendidos nos projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico, de ar-condicionado e de estruturas. Como o desenho arquitetônico pode ajudar a tornar uma edificação mais segura? Para responder a essa pergunta, é preciso estudar os mecanismos de desenvolvimento e propagação do fogo, fumaça e gases quentes no interior das edificações. Alcançar o nível desejado de segurança contra incêndio significa integrar no projeto da edificação os sistemas de proteção ativa e passiva. Proteção passiva contra incêndio é o conjunto de medidas incorporadas à construção do edifício que devem ser previstas e projetadas pelo arquiteto. São medidas de proteção passiva: compartimentação horizontal e vertical, saídas de emergência, escolha adequada dos materiais de revestimento, resistência ao fogo dos elementos construtivos, controle de fumaça e separação entre edificações. A proteção ativa complementa a proteção passiva. É formada por sistemas que entram em ação no momento do incêndio e podem ser acionadas manualmente ou de forma automática. Alguns exemplos de proteção ativa são: sistemas de detecção e alarme, chuveiros automáticos, hidrantes, extintores, iluminação e sinalização das rotas de fuga, dentre outros. Todos os materiais estruturais, como o concreto e o aço, podem sofrer redução de resistência em situações de incêndio. Uma estrutura segura deve suportar esses esforços. Por isso, é preciso levar em conta a relação entre a redução de resistência e a exposição desses materiais a altas temperaturas. A temperatura crítica é calculada a partir do nível de carregamento e das dimensões do elemento estrutural. Quanto menor o nível de carregamento, maior será o valor da temperatura crítica. Uma edificação estará segura se a temperatura que incide sobre o elemento estrutural for menor do que a temperatura crítica. A severidade de um incêndio real pode ser estimada a partir de algumas características da edificação: quantidade e tipo de carga de incêndio. Carga de incêndio é o nome dado ao material combustível presente na edificação. Ela é formada pelo mobiliário, revestimento de pisos e paredes, entre outros. Dimensões das janelas. É pela janela que entra o oxigênio, o material comburente da combustão. Por isso, suas dimensões influenciam na proporção do incêndio. Características térmicas dos vedos. O tipo de piso, paredes e teto pode impedir a propagação do incêndio para fora do compartimento. A partir dessas características, podemos determinar a curva temperatura-tempo, ou seja, a variação da temperatura média dos gases quentes que tomam o compartimento em função do tempo. Esse modelo matemático não corresponde ao incêndio real. Ele é denominado incêndio natural compartimentado. Em incêndios, a temperatura máxima atuante nos elementos de aço está associada ao valor máximo encontrado na curva natural do incêndio. O
projeto de segurança contra incêndio deve demonstrar que a temperatura máxima no aço é menor do que a temperatura crítica. A engenharia de segurança contra incêndio evoluiu bastante nos últimos anos e modelos computacionais de incêndio muito refinados já são de uso comum na engenharia mundial. Os códigos e normas nacionais e internacionais costumam permitir a utilização de uma curva temperatura-tempo simplificada, chamada de curva do incêndio padrão. A curva padrão simula apenas a fase de aquecimento dos gases por meio de uma expressão logarítmica, que correlaciona a temperatura ao tempo, subindo indefinidamente. Ela não leva em conta as características do compartimento, por isso não é propriamente uma curva de incêndio, mas uma simplificação. É comum estabelecer um tempo em que a curva de aquecimento pode ser interrompida. Esse tempo é denominado tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF. O tempo requerido de resistência ao fogo é o tempo mínimo que um elemento construtivo deve resistir quando sujeito ao incêndio padrão. Por ser uma curva padronizada e não uma curva temperatura-tempo de um incêndio real, ela é utilizada para a verificação do projeto, para o dimensionamento do material de revestimento contra o fogo. A curva padrão não é equivalente ao tempo real de duração do incêndio, nem da desocupação do edifício ou da chegada do socorro. Consagrado em normas ou códigos, o TRRF é definido pelo consenso da sociedade em função do uso da edificação e de suas dimensões. Ao invés de exigirem segurança à temperatura, os códigos exigem segurança por um determinado tempo, o TRRF, associado à curva padrão de elevação de temperatura. Os valores TRRF geralmente são 30, 60, 90 e 120 minutos. A norma NBR 14432 fornece os TRRF para diversas ocupações. Dependendo do seu uso ou das suas dimensões, algumas edificações representam baixo risco à vida humana em casos de incêndio. As características que contribuem para a redução de risco são: baixa carga de incêndio, medidas de segurança como chuveiros automáticos, detecção de calor ou de fumaça, brigada contra incêndio e saídas de emergência adequadas, compartimentação vertical e horizontal que minimizem a propagação, acessibilidade, fachadas de aproximação, qualidade do corpo de bombeiro ou brigada, condições de exposição ao fogo, elemento estrutural integrado a paredes, misto de aço e concreto. A NBR 14432 define as edificações com baixo risco, ou seja, aquelas que não necessitam de revestimento das estruturas contra fogo. São denominadas edificações isentas dos requisitos de resistência ao fogo. Por exemplo, edifícios com altura até 12 metros e área total até 750 metros quadrados, inclusive os residenciais. E também escolas, escritórios, consultórios, agências bancárias, academia de ginástica, com até 2 pavimentos e até 1.500 metros quadrados de área. Também estações rodoviárias, ferroviárias, aeroportos e edificações térreas, protegidas por chuveiro automático. Além dessas edificações isentas, é possível que elementos estruturais mistos de aço e concreto sejam utilizados sem revestimento contra fogo. Para isso, basta consultar as normas brasileiras pertinentes. Quando necessário, é possível aplicar revestimentos contra fogo às estruturas de aço e impedir o aumento excessivo da temperatura. Em termos gerais, os materiais de revestimento contra fogo devem apresentar baixa massa específica aparente, baixa condutividade térmica, alto calor específico, resistência mecânica adequada, garantia de integridade durante a evolução do incêndio e custo compatível. A argamassa projetada cimentícia é o revestimento atualmente mais utilizado contra fogo. Consiste de agregados e cimento que são misturados à água e formam uma massa fluida. Existem também as argamassas projetadas contendo fibras de uma mistura de agregados, fibras minerais e cimento. As argamassas projetadas devem trabalhar monoliticamente com a estrutura e acompanhar seus movimentos sem que ocorram fissuras ou desprendimento. Devem formar um revestimento homogêneo e contínuo que penetre em todos os cantos e reentranças da estrutura.
As argamassas projetadas não podem ser combustíveis e nem permitir a propagação de chamas. Outra forma de revestimento é a placa rígida pré-fabricada. Fixada na estrutura por pinos ou perfis de aço, proporciona diversas possibilidades de acabamento. Geralmente as placas rígidas são compostas de materiais fibrosos, vermiculita, gesso ou combinação desses materiais. As placas de gesso acartonado resistentes ao fogo são constituídas de um núcleo de gesso com fibras minerais revestido por 2 lâminas de cartão duplex. Também podem ser usadas placas de lã de rocha. Para as estruturas de aço aparentes, a solução é usar tinta intumescente. Quando submetida a altas temperaturas, essa tinta entumece, ou seja, aumenta de volume e forma uma espuma rígida que retarda o efeito do calor sobre o aço. Antes da aplicação, é necessário utilizar um primer sobre a estrutura de aço. A função desse primer é proteger o aço contra a corrosão atmosférica e também garantir a aderência da tinta intumescente. Sobre a camada de tinta intumescente, pode ser aplicada uma tinta de acabamento. Até a próxima aula. Até a próxima!